demonstrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amém. Agradeço a oportunidade. Senhor, minha oração se tornou secidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou secidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxergar nessa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Enxergar nessa terra seca. Pode entrar, é tudo seu. Faz o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero história religião, não quero só devoção, não quero só experimentar.
lá, fiz até uma colinha aqui. Eu quero ler em Marcos, quem quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, em Marcos 10, e o versículo 46. Marcos 10 e o versículo 46. Amém? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Ao ler o texto, eu consegui fazer 4 observações. Que uma fica em 48, no versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Não importa o que as pessoas vão falar a respeito de ti, não importa o que elas estão pensando a respeito de ti. Tu tens um objetivo, tu tens um foco e ele é Deus. Mantenha-se, grite mais se preciso for. Amém? Continuando. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. No 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Isso, para mim, demonstrou posicionamento. E é isso que Deus requer da gente muitas das vezes. Posicionamento. Não importa a gente só pedir, a gente só falar, a gente precisa se posicionar na palavra de Deus. Continuando. 51. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, você acha que Ele não sabe o que você precisa? Você acha que Ele não sabe qual a sua necessidade? Ele sabe, mas muitas das vezes Ele quer ouvir da gente. Ele quer ouvir aquilo que a gente quer. Amém? Então a gente precisa falar em oração, a gente precisa se expressar para Deus. Continuando. O 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E por último, tenha fé para usufruir daquilo que Deus fez na tua vida, daquilo que Deus é na tua vida. Amém? Espera.
Aleluia. A presença de Deus é notória no nosso meio. Eu queria fazer uma nota aqui que a gente tem que valorizar muito os nossos obreiros, porque além de ter que cumprir a regra ali, né, de 1 Timóteo, capítulo 3, que é uma régua muito alta, usar social cansa demais, tá maluco? Eu tô suando muito aqui, então valorizo os obreiros, tem que ficar todo culto aqui, a gente nem tá no verão, né? Vocês devem sofrer muito com isso. Quero pôr essa brincadeirinha aqui para vocês abrirem a Bíblia de vocês. Os profetas menores, Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. E eu encontrei Oséias, capítulo 6, versículo 3. Um dos profetas menores é um pouquinho chato de achar. Só tem 12. E como diz o nome, eles são menores. Então os livros são pequenininhos. Acaba complicando um pouquinho para achar. Inclusive, eu pedi para abrir, achei ainda. Amém. Oséias 6:3, eu acho que está no banner também. O banner não voltou ainda, mas se eu não me engano está lá. Oséias 6:3 vai dizer assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Eu quero ficar na parte aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é um dos textos mais profundos, assim, para mim, um dos meus favoritos, porque ele resume a vida do cristão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a gente sabe falar um pouco sobre criacionismo, porque Deus cria o homem para relacionamento. Às vezes a gente escuta que criou para adoração, não, já tinha os anjos. A canção do céu é de eternidade, santo, santo, santo. Então os anjos já estavam criados. Não foi para adoração. Deus criou o homem para relacionamento. A gente vê lá no Gênesis, né, nos primeiros capítulos, que todo findado dia Deus vinha, descia e conversava com Adão e depois, posteriormente, com Eva. E esse foi o plano de Deus, né? Existem atributos, a gente fala que Deus ele é um ser de atributos, e um dos atributos de Deus é a pessoalidade de Deus. Né? Na filosofia, a pessoa é tudo aquilo que tem vontade, razão e sentimento. Né? Deus é um Deus de vontade, Deus é um Deus que age por razão e Deus é um Deus que tem sentimento. Então quando ele fala, né, façamos o homem na nossa imagem e semelhança, é em atributos, né? Não em duas pernas, dois braços, uma cabeça, enfim. E Deus cria o homem, coloca no Éden, né, ali aquele lugar de relacionamento pleno, em plenitude, ou seja, Deus descia e falava com o homem. Ele descia em forma de Deus mesmo, ele não precisava fazer nada e falava com o homem, porque o homem havia sido criado para ser eterno. A gente sabe, o homem peca, é destituído da glória de Deus, é expulso do Éden, e agora ele morre, né, ele passa a morrer, passa a ser limitado. E a partir dali a gente começa a ver o Antigo Testamento inteiro, um Deus tentando restabelecer uma aliança de relacionamento com o homem. Deus fala a alguns homens, fala a Noé, depois ele vem, né, ao patriarca Abraão, e ele faz uma aliança com Abraão e vai se seguindo essa aliança. Quando chega em Moisés, muitos anos depois, ele faz outra aliança com Moisés, ele dá a lei, ele dá os 613 preceitos, porque ele queria se relacionar com o homem. E ele vai dizendo, olha, você quer se relacionar comigo? É dessa forma, é dessa maneira que você se relaciona comigo. Então ele dá 10 mandamentos e dá 613 preceitos, que é o jeito que ele queria se relacionar com o homem. E a gente vê no Antigo Testamento inteiro o homem fugindo do relacionamento com Deus. Deus fala para Israel, vocês são o meu povo, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas a gente vê o Antigo Testamento inteiro Israel quebrando a cara porque desobedece a Deus, porque não tem um relacionamento com Deus. E a gente vê chegar no Novo Testamento, aparece Jesus, o nosso Cristo, o nosso Emmanuel, e ele vem para acabar com qualquer divisão que existia, porque o relacionamento do homem e Deus no Antigo Testamento, ele tinha alguns processos. Então você tinha um sacerdote, você tinha que era aquela ponte, né, do homem para Deus, você tinha o profeta que era a ponte de Deus para o homem. Então Deus só falava com o homem através do profeta e o homem só falava com Deus através do sacerdote. Quando vem Jesus, que é o sumo sacerdote e o profeta dos profetas, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. É Jesus falando, vocês queriam um relacionamento comigo, de intimidade, tete a tete, frente a frente, falando. Agora é possível, através do meu sacrifício na pessoa do Espírito Santo. E esse texto resume, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E quando eu olho para as nossas vidas, quando eu olho para a igreja do século 21, a minha pergunta é, será que nós vivemos a nossa vida tentando conhecer e prosseguindo em tentar conhecer mais a Deus? É muito legal que a gente trabalha com os adolescentes e a gente está há pouco tempo, acho que uns 4 meses agora, e a gente tem alguns eventos, a gente tem o T-Safari, e o T-Safari é muito interessante porque é longe da igreja, é na salinha, é só nós. Então eles estão ali tranquilamente, eles falam como eles falam, eles são como eles são,
Justamente porque eles, né, não têm os pais, não têm os obreiros, eles ficam com menos medo. Então eles se expressam melhor. E a gente começa a ver que não faz parte da nossa cultura conhecer a Deus e nem prosseguir em conhecer a Deus. E aí você me pergunta, Thales, mas como isso? Eu falo, bom, eu falo com eles, eu conheço a vida deles, e através da vida deles eu conheço a família deles, e conhecendo a família deles eu vejo que não faz parte da nossa cultura conhecer a Deus e prosseguir conhecer a Deus. A gente é muito bom em ortodoxia. Nós estamos nos cultos de terça, de quinta, de sábado, de domingo. Domingo na manhã pela escola dominical, nós estamos nas orações pedindo coisas, nós estamos nas campanhas com um propósito de coisas, mas a gente lê demais, a gente lê pouco demais a Bíblia, a gente fala pouca demais assim intimamente com Deus. Sabe aquela conversa que a gente tem com um amigo, irmão? Então chegar assim e falar, Senhor, aconteceu isso no meu dia, mas Senhor, eu queria falar algumas coisas que eu acho legal, eu não quero te pedir nada, eu quero conversar com você, irmão Max. Eu quero conversar, eu quero ter uma conversa com o Senhor, eu quero ter um relacionamento. Sabe, Deus, eu sempre brinco com eles que Deus não é um gênio de uma lâmpada, onde eu só dobro os meus joelhos para pedir algo. Eu esfrego os meus joelhos um pouquinho, eu tenho 3 pedidos. Senhor, eu quero uma promoção no emprego, eu quero um carro novo. Senhor, minha casa está precisando de uma reforma. Sabe, a gente chegou em algum momento da história do cristianismo, onde Deus ele é um realizador de favores, de desejos. E quando eu olho para esse texto, eu falo, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A gente parece um povo de Israel, porque o povo de Israel, ele sabia que Deus abriu o mar vermelho, que mandou 10 pragas, mas toda vez que era necessário que eles se mostrassem conhecendo a Deus, eles se mostravam que não conheciam. Moisés sobe para o monte, quando ele desce, eles tinham construído um bezerro de ouro. Gente, eles viram o mar se abrir, eles viram 10 pragas, eles viram água sair da rocha, eles viram uma coluna de fogo de noite, uma nuvem tampando o sol de dia, as roupas cresciam, os sapatos cresciam nos pés, mas Deus era um ser onde só podia pedir coisa. Eles queriam pedir algo para Deus, mas Moisés não estava. O que vamos fazer? Um bezerro de ouro. Sabe, a igreja do século XXI tem vários bezerros de ouro, várias coisas que a gente chama na teologia de falsos deuses, falsos ídolos. O que é isso, Thales? O meu dinheiro, o meu emprego, a minha saúde, a minha força. Eu deposito a minha esperança no que eu posso, no meu dinheiro, no meu trabalho, né? Na minha força, na minha saúde, na minha inteligência. Esses são os nossos bezerros de ouro. E a gente não faz jus às palavras do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sabe, a gente estava falando esses dias aqui, a gente estava organizando o culto. Eu estava vendo o quanto esses adolescentes são extremamente talentosos. Extremamente talentosos. Extremamente, assim, é incrível o quanto essa geração é talentosa. Mas é incrível em qual algum momento a igreja se perdeu e nós não sabemos fazer eles conhecer a Deus. É bizarro quando eu pergunto algo sobre a Bíblia básico e eles não sabem, não que seja problema deles. Eu acho que é muito mais problema nosso. Eu acho que é problema meu que não ensina minha cunhada, que não ensina minha prima, talvez. Eu acho que a gente chegou nesse momento de parar e pensar como nós somos como cristãos. Será que nós somos como Oséias, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus? Ou será que nós somos como o povo no deserto, que levanta bezerros de ouro para fazer petições, para realizar desejos? E quando a gente é assim, quando os pais são assim, eu sou pai hoje, né? Recente, primeira viagem, mas eu sou pai. Quando a gente é assim, as gerações futuras perecem. Salomão não foi um bom rei como foi Davi. Era ótimo em infraestrutura, em economia, mas quando ele morre, seu filho Jeroboão acaba deixando com que o reinado se rompa em duas vezes. 10 tribos ao norte, Israel, capital Samaria, 2 tribos ao sul, Judá, capital Jerusalém. Sabe por quê? Porque Salomão falhou como pai. Salomão foi muito bom em infraestrutura, em várias coisas. É só a gente ler Eclesiastes, Provérbios e Cânticos, Cantares, que a gente vai ver que Salomão ele falha, ele se assume falhando. Eu queria pedir para todos os pais, para todas as famílias e para toda a igreja, que a gente conheça a Deus e prossiga em conhecer a Deus. E quando a gente fizer isso, isso vai refletir nos adolescentes, isso vai refletir nos jovens, isso vai refletir nas crianças, que a maioria não está aqui hoje. Mas se a gente continuar a vida de petição, onde Deus é um bezerro de ouro, eu falo, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, onde Ele só serve para mim, onde eu só dobro os meus joelhos. É muito interessante, eu não quero criticar, esse mês a gente está em oração, em campanha, né, um mês pelo Brasil, certo?
Os outros 11 meses, o que a gente faz? A gente deixa Deus dará. Eu não estou criticando, não estou demonizando, não estou dizendo para não fazer, eu acho que é muito genuíno. Mas a gente precisa conhecer e prosseguir conhecer a Deus todos os dias da nossa vida, todas as horas do nosso dia, todos os minutos de uma hora e todos os segundos de um minuto, a todo instante. No meu trabalho, dirigindo, conhecer e prosseguir a conhecer a Deus. Amém? Eu quero fazer os agradecimentos também, a gente vai louvar. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem o face a face, Senhor. A gente, como eu vou dizer para vocês, se a gente é não só uma pessoa boa lá fora, mas aqui dentro dá exemplo, né? Não deve, não trapaceia ninguém, então tudo isso é um reflexo para nossos adolescentes, né? Para a nossa igreja. E os últimos dias todo mundo precisa falar que o que mais já está assim, passou assim dos limites, eu acho. Que questão política, crentes brigando, né? Esqueceram o valor, né? Esqueceram a essência, né? Que Deus não pregou isso, né? O que importa é o amor. A Bíblia fala que o amor dele nos constrange. Então, constranger é deixar a gente sem reação nenhuma. A gente ama o nosso filho, a nossa filha de uma maneira tão linda que
tudo que Ele faz a gente trata com amor, tenta ensinar nos caminhos do Senhor. Imagine Deus que fez nós, cada um de nós, olhando nesse momento, crente se pegando na internet, né, Twitter bombando aí de notícias e fake news, Instagram, e a gente, em vez de ajudar, né, buscar a presença de Deus, né, não é isso que a igreja precisa, não é isso, não é a política que vai mudar a nossa essência. Se fosse assim, não tinha comunista, não tinha lá na China, não tinha crente, não tinha, né, nesses países aí que vivem a ditadura, não teria crente. Deus, Ele não quer saber se é A, se é B, Ele quer saber do nosso coração, o que nós vamos levar para os nossos filhos, o que nós vamos levar para a nossa família, o que nós somos em casa, né? O que nós estamos pregando para a nossa família. Não, discrimina ele, acaba com ele, porque ele não é do nosso amigo. E aí, o que eu estou pregando? Qual é a palavra de Cristo? Não é o amor? Glória a Deus, não é o amor? Então, eu gostaria de deixar, essas são minhas palavras, né? Quero que os irmãos entendam. Eu gostaria de chamar aqui o irmão lá de Ibirama, o presbítero, né? Tenta conciliar, mas às vezes não consegue. Então aproveitem o momento que vocês estão só estudando. Então busquem mais, orem mais, venham aos cultos, participa da terça-feira, participa da escola dominical, porque vai chegar um momento que vocês não vão conseguir estar tão envolvidos com a igreja como vocês gostariam nesse momento. Amém? Eu lhe soltar, por ter lembrado da gente. Bom, eu tirei essa palavra essa semana, já tinha meditado nela há algum tempo atrás e resolvi trazer para a igreja. Uma palavra bem conhecida, Jesus alimenta uma multidão. E acredito que esse milagre para mim é um dos milagres mais bonitos que tem. É um milagre que eu gostaria de estar lá para ver. Porque imaginar a proporção que foi esse milagre é humanamente impossível. Somente Jesus mesmo vai fazer o milagre que foi. E tem alguns pontos que eu queria trazer com vocês. O primeiro era que a passagem fala que uma multidão seguia. Se a gente for ler essa passagem em Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer que a multidão seguia e Jesus teve pena da multidão. E quando Jesus teve pena da multidão, ele fez milagres através dele para a multidão, porque ali havia muita gente doente. Então uma coisa que eu percebo aqui é que essa multidão seguia para que ela recebesse o milagre. E muitas das vezes nós viemos a igrejas, pelo menos aquelas pessoas que não são cristãs e querem começar uma caminhada cristã, ela procura Deus na maioria das vezes na parte que ela está passando dificuldade em sua vida, seja ela financeira, seja ela material, seja ela física, seja ela emocional. E só que Jesus, o grande mistério aqui é que Jesus, ele não apenas fez o milagre na vida daquelas pessoas, mas ele também alimentou elas depois. E muitas das vezes nós viemos à igreja com esse intuito de buscar algo de Deus, como o Dados falou. Às vezes a gente só dobra o nosso joelho para pedir: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso disso. E Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que apesar das nossas falhas, apesar de não merecermos, apesar de sermos tão assim pecadores, Ele ainda atende o nosso pedido. Só que Ele não quer apenas fazer um milagre, Ele não quer apenas te curar, Ele não quer apenas te dar uma casa nova, Ele não quer apenas te dar um carro, Ele quer te dar um emprego. Não, Ele quer fazer muito mais. Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar o pão da vida. Depois Ele vai falar mais na frente: eu sou o pão da vida. Ou seja, quando a gente comemos esse pão, a gente tem a vida eterna. Então é isso que Ele quer nos alimentar com o pão da vida, que é Ele. E quando a gente segue Ele, quando a gente está atrás dEle, seguindo Ele, pode ter certeza que não vai faltar. Agora, quando a gente começa a tentar buscar com as nossas próprias forças, aí vai dar tudo ladeira abaixo. Lembra de Pedro? Pedro, quando antes de Jesus ser
crucificado, Jesus falou para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes. E Pedro não concordou com isso. Pedro falou, não vou te negar, e não sei o quê. Mas aconteceu que quando Jesus foi preso, Pedro negou ele. Depois que ele negou ele, Pedro se entristeceu. Pedro viu o que ele fez, então ele estava muito triste, arrependido do que tinha feito. E a Bíblia fala que Pedro então volta a pescar. Pedro estava tão arrependido que ele volta a ser o Pedro que ele era antes, quando Jesus conheceu, que era um pescador. Só que Jesus não chamou Pedro para ser pescador. E Pedro começa a pescar, e os discípulos que estavam com ele foram pescar com ele, e eles pescaram durante a noite toda e não apanharam nada. E às vezes na nossa vida é assim. Às vezes quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta do caminho de Deus, quando a gente se afasta do alvo que é Cristo, e a gente começa a procurar com as nossas próprias forças, a gente fica a noite inteira pescando, procurando, olhando para um lado, olhando para o outro, e não encontra nada, e não consegue pegar nada. Só que é tão maravilhoso esse Jesus que a gente serve, é tão gracioso Ele, que Ele chega de manhã, bem cedinho na praia, olha para os discípulos e fala, ei, tens alguma coisa para comer? E os discípulos falam, não, a gente ficou a noite inteira e não apanhou nada. Olha, lançai à direita, pois lá terá peixe. E eles lançaram, e a Bíblia fala que era tanto peixe, que a rede quase não aguentava tanto peixe. Ou seja, Jesus, Ele veio de volta até Pedro, até os discípulos, e deu o milagre novamente, deu os peixes, mostrou o caminho para ele. E depois desse acontecimento, Pedro chegou à areia, na praia, encontrou ali peixe na brasa, e Jesus sentado. Então eles cearam e teve toda aquela passagem ali, e no final Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, sim, mestre, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Então, volta porque eu te chamei para ser pastor de ovelha, apacenta minhas ovelhas, Pedro, não sai do meu caminho, não sai do que é aquilo que eu te chamei. Então Pedro reconheceu que ali o Cristo estava perdoando pelo que ele fez. Pedro negou Jesus, mas logo em seguida Jesus o perdoou. Então Pedro continuou sua caminhada com Cristo, e ele pregou, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas aceitaram a Jesus. 3.000 almas, aleluia. Quando a gente se afasta de Deus, é isso que acontece, é isso que a gente tende a acontecer, né? Não tudo que acontece seja porque a gente errou, coisou, mas isso que tende a acontecer. E os discípulos ficaram ali a noite inteira, não pegaram nada, mas aí Jesus veio e falou, não, à direita do barco. Então Jesus, a multidão estava seguindo ele para que visse os milagres e recebesse o milagre. E vai continuar ali que Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, onde vamos comprar comida para essa gente? Ou seja, Jesus ele não queria apenas abençoar aquelas pessoas com os milagres, ele queria dar o alimento para eles. E a Bíblia vai falar depois, né, que Jesus é o pão da vida, então ele queria entregar a vida eterna para eles. Eles não queriam apenas momentaneamente, porque o milagre aqui na terra, ele é momentâneo. Às vezes a gente ora, né, para receber uma porta de emprego, uma cura. Isso daí é momentâneo, isso daí não vai ficar para sempre. Talvez por alguns momentos, alguns anos, sei lá, meses, você vai estar satisfeito, mas vai chegar um momento que o vazio vai bater, e esse vazio é só preenchido com Jesus Cristo, é só preenchido com o pão da vida. Esse vazio só vai ser preenchido quando a gente entender que a nossa vida não é aqui, isso aqui é só uma passagem, isso aqui é, como diz Paulo, isso aqui é uma maratona, isso aqui é uma corrida. Só que o engraçado é que essa corrida, ela não é uma corrida de 100 metros, porque uma corrida de 100 metros, o corredor ele se prepara enquanto solta o juiz solta a pistola, ele sai correndo disparado para chegar no fim da linha em menos tempo que os outros corredores. Isso aqui não, isso aqui é uma maratona, então você tem que ir devagarzinho. E passe, e nunca parar, nunca desaparar. Avante, porque o nosso alvo está lá, Cristo está lá. Não devemos nunca
olhar para um lado. Lembra de Pedro quando Jesus chamou ele, Jesus começou a andar sobre as águas e Pedro falou: se for tu, mestre mesmo, faça que eu vá até você, ao teu encontro. E Pedro, então Jesus falou: então venha. Pedro foi. Ele começou a andar, ele estava olhando para Jesus. Começou, foi. Daqui a pouco Pedro começou a olhar e opa, uma onda. Opa, o vento. Ai meu Deus. Pedro começa a cair. Pedro começa a se afogar. Porque ele começou a olhar para o lado, ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para o mar que estava se agitado, ele parou de olhar para o alvo, ele parou de olhar para Cristo. E a nossa caminhada em Cristo é uma caminhada difícil, porque a gente não pode olhar para o lado, a gente não pode olhar para as adversidades, a gente não pode olhar para as pessoas que estão ao nosso lado falando: ei, para com isso, essa coisa de crente, tu não pode. Quantas vezes eles falavam para mim, na faculdade principalmente: tu não pode beber, tu não pode sair, não pode, vamos falar aqui de uma forma mais cruda, se deitar com uma moça. Tu não pode fazer nada, o que tu vai fazer? Mas eles não entendiam que o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu desejo e anseio ir. Eles não entendem que o que nos move, o que nos guia e nos capacita é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. O mundo, festas, essas coisas, é tudo momentâneo. As pessoas, elas vão, se divirtem, passam a noite toda lá bebendo, chegam no outro dia, não lembram de nada, ficam com dores, ficam sujas, fedendo. Ou seja, o mundo não tem nada a oferecer, mas Cristo tem muito a oferecer. Cristo, Ele é o único que pode nos dar alegria mesmo na tristeza, Ele é o único que pode nos dar paz mesmo em tempos de guerra, Ele é o único que pode nos dar salvação, é Cristo. Aleluia. Então ele pergunta para Filipe: Filipe, onde vamos comprar comida para tanta gente? E Filipe olha e fala: olha, mestre, para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. O que isso quer dizer? Moedas de prata eram um dia de pagamento. 200 moedas de prata seriam aproximadamente 200 dias trabalhados. Ou seja, hoje com o salário mínimo que a gente está em torno de R$1.200, a gente teria aí de 8 a 10 mil reais, trazendo para os dias de hoje. Ou seja, eles precisariam de 8 a 10 mil reais para comprar pão para aquela multidão. Só que para Jesus ele não se importa com o dinheiro, ele não se importa com o quanto que a gente tem, com o quanto que precisa. Ele não está preocupado com isso, mas ele queria ver o que os discípulos não tinham para falar para ele. Ele queria ver o que os discípulos iam oferecer a ele. Então, de repente, continuando, André, irmão de Simão Pedro, fala: eis aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Se a gente for ver o pão de cevada, ele era um pão mais barato que o pão de trigo. Isso dá a entender que o menino era um menino de uma família mais humilde. E a Bíblia fala 2 peixinhos, ou seja, seriam 2 peixinhos pequenos. E teologicamente, esse peixinho seria para dar sabor ao pão, porque o pão não é tão gostoso, então eles comeriam esse pão, esse peixinho, para ter um sabor a mais. E o que me chama a atenção aqui, e o que eu acho que é o central aqui da mensagem minha, é que esse menino, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha talvez naquele dia para comer com a sua família, mas ele estava disposto a dar a Jesus. Ele estava disposto a distribuir, a compartilhar. Ele estava disposto a entregar tudo que ele tinha. Mas ele não sabia o que ia acontecer, mas ele estava disposto. Acredito que em seu coração ele fala: eu tenho só isso aqui eu poderia comer hoje com a minha família, mas eu vou entregar a ele. E é isso que Deus quer, é isso que Cristo quer. Ele quer que nós entregamos. Mas é tão pouco. Não importa. Não importa. Entrega para ele. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Cristo recebeu como se fosse mais de 5 mil pães. E ele deu graça e
repartiu. E é tão lindo esse milagre, porque, analisa comigo, 5 pães, 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobra 12 cestos. Não tem, segue enxergar, tudo bem, a gente consegue entender. Para de mandar, a gente consegue entender. Morto ressuscitar, a gente consegue entender. Agora, 5 pães para mais de 5.000 pessoas, eu não consigo entender. Eu não consigo mensurar como é que foi aquilo. Eu queria estar lá para ver. E depois de eles se alimentarem ainda, Jesus vem e fala: recolhe o que sobrou para que não se perca nada. E eles recolheram 12 cestos, ou seja, eles recolheram mais do que tinha. Esse Deus é maravilhoso, Cristo é maravilhoso. Ele pega o que a gente não tem, que é quase nada, e faz muito. Ele pega 5 pães e transforma em 5.000. Ele pega um menino que às vezes podia ser menosprezado, podia ser destratado. Para, menino, ei, dá 5 pães ali, entra aí, deixa eu te pegar a tua família. Não, daqui 5 pães, 2 peixinhos. É agora que eu vou atuar. É agora que o Pai vai trabalhar. É a hora que agora o milagre vem. E é isso que Deus quer da gente. É isso que Cristo quer da gente. Ele quer que a gente pegue o nosso melhor. E mesmo que o nosso melhor pareça pouco, mas o pouco para Deus é muito. E muito para Deus às vezes é muito pouco. Então às vezes a gente tem que se colocar na presença dele. Falar: Deus está aqui. Esse é o meu melhor. Eu te entrego. Eu não tenho nada. Eu tenho só isso aqui. Tenho só 5 pães e 2 peixes. Mas eu te entrego. Aleluia. Eu me lembro da menina que... da menina de Naamã. Ela fala pra... Ela era escrava. Foi escrava do rei. E Naamã estava com a lepra. Naamã era o comandante da guarda do rei. E ela fala assim: olha, fala pro calma, deixa eu só abrir aqui. Fica em 2 Reis 5:2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. O que quer dizer com isso? Essa menina, ela era do mesmo jeito que esse menino, talvez rejeitada, escrava, isolada. Ela poderia muito bem ficar quietinha e adorar a Deus em secreto, em silêncio. Mas ela olhou para a patroa e falou: olha, se o meu patrão fosse falar lá com o profeta, eu acho que ele seria curado. Ela não tinha nada, ela era escrava, trabalhava lá, ela não precisava fazer aquilo, mas ela fez, ela se colocou, ela falou: não, Deus, me usa. E é isso que Deus quer. Se você pode falar com uma pessoa que Jesus a ama, somente isso, Jesus te ama, pronto, ali vocês podem estar salvando uma pessoa e não sabe. O que Ele quer não é muito, Ele não quer que todo mundo, todas as pessoas que estão aqui hoje venham aqui em cima e preguem, ou que vocês saiam por aí gritando: pessoal, arrependei-vos, não, Ele não quer isso. Algumas pessoas foram chamadas para esse propósito, mas algumas pessoas não. Mas o seu abraço, o seu amor, o seu caráter. Uma frase que é muito legal, que eu gosto de falar, é: pregue. Se preciso, use palavras. A gente não precisa usar palavras para pregar. E eu sou testemunha disso, porque quando eu estava trabalhando embarcado, o motorista que vinha buscar eu em casa, ele falava assim, no primeiro dia que ele me viu, eu entrei no carro, cumprimentei eles: boa tarde, tudo bem? Fiquei sentado lá quietinho no canto. Ele olhou assim: tu é crente? Eu falei: sou. Ah, é. Quando tu estava vindo, eu vi uma coisa diferente. A gente não precisa falar nada.
nada, meus irmãos. O brilho do Espírito Santo, a sua glória está em nós. Cristo está em nós. Ele é o pão da vida. Quando a gente está aqui ceando, a gente está ceando o pão da vida, que é Ele, é a carne dele. Ele está em nós, Ele está impregnado em nós. A única coisa que Ele quer é que a gente se prostre, que a gente se coloque, que a gente entregue tudo que a gente tem, que entregue o nosso melhor e que a gente permaneça no caminho. Que a gente faça como essa multidão, o siga, mas não pare de seguir Ele quando recebeu o milagre, não pare de vir aos cultos, de frequentar, de buscar, de orar, de ler quando recebeu o milagre. Porque é muito fácil eu vir aqui quando eu preciso. É muito fácil. Eu vou falar. Aqui todo mundo pode ver. Passa pelo momento mais difícil, começa as coisas a apertarem, a igreja enche. Culto da vitória, a igreja enche. Agora vem no culto de ensino. A igreja te dá uma esfriada. Por quê? Porque o ser humano é assim. Infelizmente somos assim. A gente sempre está querendo buscar a Deus na hora da dificuldade, na hora que precisa do milagre, na hora que precisa receber. Mas mesmo assim, Ele é misericordioso. Ele nos abençoa, nos enche, nos usa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus fez esse milagre. Glória a Deus. Era isso que eu tinha para entregar. Não sou nenhum pregador de horas e horas, mas acredito que eu consegui falar tudo que eu tinha em meu coração para falar.